Olá, meus amigos, tudo bem? Quantos dias foram os dias da criação? Foram 7 dias literais ou 7 eras? Quanto tempo se passou para que a criação de fato acontecesse? Eu estava ouvindo um pastor que eu admiro muito, e ele estava falando, né, sobre os dias da criação e mexeu o doce. No final das contas, ele não deixou claro se ele é 7 dias ou são 7 eras. Então eu resolvi gravar um vídeo aqui mostrando como que é a minha posição, meu entendimento. E muitos outros concordam comigo, outros não concordam, etc. Tá? Uns vão ficar assim, né, um pé atrás. Mas Deus, ele deixou bem claro para nós, de uma escrita bem simples, que até uma criança lendo entenderia. Foram 7 dias ou foram 7 eras? Quando eu era mais adolescente, ainda tinha uns 25 anos, por aí, 26. Eu estudei uns 6 meses com o pessoal da Testemunho de Jeová. Foi legal, conheci muitas coisas a respeito da igreja deles, das doutrinas, mas não me convenceu, tá certo? Eles acreditam, até onde me passaram, posso estar enganado, que não foi 7 dias literais, mas 7 eras, longas eras. Até o Papa, um tempo atrás, Papa Francisco, ele disse que Deus não era o mago com a varinha de condão ali que mandou criar e tudo se criou, mas ele se valeu da evolução e com o passar de milhares e milhares de anos, milhões de anos, então tudo se criou. Eu acho um problema muito sério você dizer que Deus não criou em 6 dias literais, e sim 7 dias literais. Então eu vou tratar de alguns textos aqui com você e mostrar a minha posição, tá bom? E você deixe seu like aí, deixe seu ok, deixe seus comentários. Se você não concorda, diz aí porque não concorda e tá tudo certo, beleza? Também se você gostou, compartilhe, vai ser uma bênção, tá certo? Lá em Gênesis capítulo 1, ele vai discorrer sobre a criação e vai começar com aquele famoso texto que nós todos conhecemos de cor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as faces do abismo. Olha só que interessante. Então a Bíblia aqui ela vai mostrar para mim e para você como Deus criou todas as coisas, certo? Ele vai dizer para nós que a criação foi algo extraordinário, excepcional, maravilhoso, demonstrando o grande, maravilhoso poder de Deus. Ele não se compara aqui à história dos egípcios, sumérios, sei lá quem, que contava suas histórias sobre a criação. Deus não coloca nada além do seu poder. Ele diz, olha, eu criei todas as coisas. Deus é o Criador e não tem para ninguém. Ele não vai dividir sua glória, sua honra com outros deuses. Ah, Deus criou parte e teve a confusão, outro Deus criou os homens e não sei o que, não. Ele vai dizer claramente, vai deixar uma identidade clara para o povo de Israel que havia estado no Egito durante ali mais de 400 anos, né? Uma boa parte desse período ficaram escravos e agora saem dali com poder, e Moisés vai escrever esse texto para deixar uma identidade clara. E a base de toda a Bíblia está em Gênesis 1, 2 e 3. Se isso não é real, se é uma fábula, se é uma lorota, ou seja, o resto é resto, né? Não é mais nada do que isso. Então veja só, como é que se contou o tempo na Bíblia aqui em Gênesis? Você vê em todos os versos. Foi tarde de manhã, primeiro dia. Tarde de manhã e o segundo dia. Tarde de manhã, o terceiro dia. Isso parece muito claro que ele não quer deixar nenhuma dúvida que não foi dia literal. Porque ele vai dizer, olha, houve tarde de manhã e o primeiro dia. Se ele dissesse, olha, houve tarde de manhã, e ele fez mais uma coisa, houve tarde de manhã. Mas ele usa duas expressões muito interessantes, houve tarde de manhã, primeiro dia. Deixa bem claro que isso foi parte do primeiro dia. Depois diz, mas aconteceu outras coisas, houve tarde de manhã, o segundo dia. Ou seja, ele usa dois parâmetros, tarde de manhã, dia e noite, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Muito claro isso aqui. Uma criança que lê vai entender. Mas o pastor que eu estava ouvindo, ele dizendo, olha, naquele tempo foi escrito porque era uma forma de observar, então era mais uma questão de observação, Deus não queria deixar eles meio maluco, talvez, né? Então deixou as coisas bem simples assim, mas foi bem simples mesmo. Deus não escreveu um jeito lá para eles que entendessem que era semanal, né? Foi 7 dias,
igual a semana que nós temos hoje, e para depois, muitos séculos depois, milênios até chegar nossos dias, agora o homem chegasse na conclusão, olha, é impossível ter sido criado em 7 dias, isso foi milhões de anos. Como os evolucionistas vão dizer que a Terra tem bilhões de anos, eu acho que 4,7 bilhões de anos, e a vida e só o homem tem mais de 200 mil anos, né, quem vem evoluindo aí lá dos seus parentes dos primatas, etc. Mas a Bíblia não dá espaço para isso. Ela chega e já diz, olha, eu sou o criador de todas as coisas. Então, ele vai dizer, eu criei no primeiro dia, no segundo, terceiro, quarto, quinto e no sexto dia. E no sétimo dia, que esse dia maravilhoso aqui, nem diz que teve tarde e manhã, né? Mas Deus descansou, Deus santificou e Deus abençoou. Ou seja, Deus, na verdade, a sequência é essa, Deus descansou, abençoou e santificou. Esse dia maravilhoso. Então, não há dúvida, né, de que a criação, para mim, foi realmente em 6 dias literais. Pronto, né? E agora eu vou colocar para vocês por quê. Veja só que hoje nós, naquele tempo, né, tarde de manhã, na Bíblia também vai usar vários textos, né, mais ou menos nesse sentido. Mas hoje nós contamos o tempo de meia-noite a meia-noite. O nosso dia é de meia-noite a meia-noite. Naquele tempo, e para os judeus, o dia começa ao pôr do sol e vai até ao pôr do sol. Até na Bíblia vai orientar o povo, né, que o sábado deles deveria ser de um pôr do sol a outro pôr do sol. E você vai ver no sistema de Jesus e tudo mais, né? A sexta-feira era o dia da preparação, e aí você entrava o sábado após o pôr do sol. Quando você tinha a Páscoa, o cordeiro era imolado antes do pôr do sol, algumas horas antes, preparado, para que entrou o pôr do sol você teria então a Páscoa e tudo mais, pães asmos e etc, né? Então hoje nós contamos o tempo um pouco diferente. Veja só, quando uma criança nasce, até o seu primeiro ano de vida completo, né, até os 12 meses, você olha, quantos anos tem essa criança? Quantos meses? Você nem perguntando, né? Quantos meses? Tem 5 meses, 7 meses, 8 meses. 1 ano, pronto, aí fez 1 ano. Só que o segundo ano dele é o primeiro ano. Quantos anos ele tem? Tem 1 ano, tem 2 anos. Só que o primeiro ano, quando você diz que eu tenho 1 ano, na verdade você está no seu segundo ano e não no seu primeiro. Interessante, né? Agora, outro detalhe, o século, né? O século já é diferente. O primeiro século vai do ano 1 ao ano 100. Então, no ano 1, eu já estou no século primeiro, no primeiro século. No segundo século, no ano 101, já faz parte do segundo século. Interessante, né? Ele não espera passar o século zero. Então, não tem século zero, né? E nem tem ano zero. Então, por isso que você só tem 1 ano depois de completado 1 ano completo. Mas aí é interessante que aí no segundo ano você já não tem 2 anos, mas só 1 ano e alguns meses. E depois do segundo ano, você nem diz mais que eu tenho 2 anos e 5 meses, 3 anos e 5 meses. Aí perde já. Só 2 anos. Eu tenho 50 anos, pronto. Eu tenho 50 anos e 4 meses e 5 dias. Não, ninguém faz isso. Mas interessante, nós estamos no século 21. E esse século 21 vai até o ano 2100. Para você ver que interessante, né? Mas a Bíblia diz lá em Salmo 33 que os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ou seja, todas as estrelas, todas as constelações, tudo foi criado pelo poder, pela palavra de Deus. E nós conhecemos que o João, capítulo 1, verso 1, né? O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ali não está dizendo o tempo, nada, mas só diz que Deus é o Criador. No verso 9 do Salmo 33, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Imagina, você diz, olha, ele falou e em 3 milhões de anos se fez. Ele ordenou e depois de 100 milhões aconteceu. Então você vê que isso é a questão da evolução que trata dessas coisas. Por quê? Se Deus não criou em 1 dia ou não criou em 2 dias, eu posso supor também que Adão e Eva são fictícios, não são reais e literais. E o pecado, né, a transgressão ali também é só uma fábula para dizer que
o homem pecou e está nessa situação complicada, mas de fato aquilo nem existiu, é só uma ideia para você entender que o mal existe, etc. Tal. Então, se Deus não criou em 6 dias, eu posso então supor que Adão e Eva é apenas um mito, que ele não é real e é apenas uma forma de explicar a origem do mal e do pecado. Então, eu acho que essas coisas devem ser bem colocadas, né? Se Deus não é capaz de criar em 6 dias, então Adão e Eva não foi criado no 6º dia, em minutos ali, em horas, sei lá, ou talvez nem isso. E aí complica, né? Se Deus não criou eles, e aí como é que vai ficando a situação? Agora, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 8 a 11, que é um texto aí que conhece, todo mundo sabe, dos 10 mandamentos que fala sobre o sábado. E aí a Bíblia vai dizer, são palavras de Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Até destaquei aqui. E vai dizer que o sábado é o dia do Senhor teu Deus, o sábado não é meu, não é seu. Diz que o sábado é de Deus, do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, etc, né? E diz, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, portanto abençoou o 7º dia, né? O Senhor, o 7º dia, o sábado, e o santificou. Então 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar. Então ele está dizendo bem claro, vocês vão descansar 6 dias porque eu fiz a terra em 6 dias. E no 7º dia eu descansei, então vocês também devem descansar. Aí, se ele fez em milhões de anos, ou em milhares, ou sei lá, em eras, sei lá, porque aí não saber, né? E aí você até na evolução, você eu acho que tem 4 eras, né? Que é o Cambriano, e sei lá, uns nomes malucos lá que eu não gravei de cabeça. Ah, esse aqui é pré-cambriano, cambriano, e vai esses nomes. Então Deus poderia ter falado, olha, eu criei em milhões de anos, 6 milhões de anos, em, sei lá, em 6 bilhões de anos, e agora, mas cada bilhão é um dia, e vocês vão guardar um dia representando cada bilhão. É estranho, né? Agora, quando Deus fala para eles, ó, vocês vão ficar 40 anos aqui no deserto, é porque vocês ficaram 40 dias lá, então vou dar um dia, um ano. Cada dia vai representar um ano, e que Deus não fala nada disso. Ó, vou representar cada era é um dia. Não existe isso. Ele está dizendo que, olha, você não vai trabalhar no sábado, porque eu criei a terra em 6 dias, fiz tudo que tinha que fazer, pronto, e vocês precisam descansar, né? Só trabalho 6 dias, descansa no 7, faz igual eu. Eu sou o exemplo de vocês. Então Deus não seria exemplo, porque ele não parou, ficou aí 6 bilhões de anos trabalhando, fazendo a terra, não descansou e foi descansar 1 bilhão, está descansando até sabe lá quando. Tá errado, né? Para mim, essa forma de pensar não tem muito sentido. Mas beleza. Agora, a Bíblia muitas vezes trata de outras formas que ele deixa aqui quando o dia não é bem completo, né? Dá a entender que não é bem completo. Jonas, capítulo 1, verso 17, diz que Jonas foi jogado no mar, um grande peixe, o vapo, engoliu ele, ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe lá, daquele animal grande. Lá em Mateus 12, 40, Jesus vai usar, quando as pessoas estão pedindo ele um sinal, você tem que dar um sinal, por que tem que dar um sinal? Ele fala, olha, a essa geração perversa e pecadora, o único sinal que vai ser dado é o sinal de Jonas. E ele vai dizer que o filho do homem, né, ficaria 3 dias e 3 noites, igual Jonas, no seio da terra. Mas ele diz que eu vou destruir o templo e reconstruir em 3 dias, mas está falando da sua morte, seu corpo. E aqui ele está dizendo que, igual Jonas, ele ficaria 3 dias e 3 noites. Ele não fala que ficaria 3 noites e 3 dias, mas é invertido o papel. Aqui, pelos comentários bíblicos que eu li, diz que aqui são dias inclusivos, né? Que não quer dizer que exatamente 3 dias literais, a 3 dias são 72 horas, tá aqui, né? Não sabemos se Jonas foi engolir de manhã, de tarde, e qual momento do outro dia, mas de fato ele quer dizer, olha, o primeiro dia, igual hoje, pode ser o primeiro dia da semana, se eu falo no primeiro dia da semana, olha, no terceiro dia eu vou na sua casa, em 3 dias eu vou na sua casa, ou seja, contando de hoje, no terceiro dia, na terça-feira eu tenho que pagar. Quanto prazo eu tenho? Tem 3 dias, então você comprou hoje, eu tenho que pagar depois de amanhã, no terceiro dia. Jesus também diz que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, tá certo? E Jesus, nós sabemos que ele ressuscitou na sexta-feira à tarde, tá aqui, né? Bem lá no finalzinho do dia, lá pelas 3 horas da tarde.
ficou o sábado na sepultura, descansou no sábado na sepultura, e ressuscita no domingo. Não sabemos bem a hora, aí na madrugada, em algum momento. Se Jesus ressuscitou 1 hora da manhã, ele ficou 40 horas na sepultura. Não ficou às 72 horas, não completou os 3 dias completos. E nem precisava. Ele disse que ficaria igual Jonas, 3 dias e 3 noites. Ou seja, não era apenas dias representativos e não absolutos, tá certo? E alguns até vai dizer, não, mas ele teve que ficar 3 dias, não, Jesus não pôde morrer na sexta, teve que morrer na quarta-feira, que ele morre na quarta, aí você conta quinta, sexta, sábado, e ele vai estar no sábado já à noite, e aí dá os 3 dias. Mas a Bíblia diz que, e já despontava o sábado, tem um texto assim que deixa bem claro que ele morreu na sexta-feira. Eu acho meio complicado entender que ele morreu na quarta, tá bom? Mas beleza, então você vê que aqui ele está deixando bem claro que os 3 dias e 3 noites, você está invertendo, né? Não são noites e dias, mas dias e noites, para deixar claro que ele não está falando de dias completos, tá bom? Agora, você tem Daniel 8,14 no 26, é uma profecia, né, das 2.300 tardes e manhãs, que ele diz assim, olha, Daniel havia tido algumas visões, ele estava preocupado com isso aqui, mas a visão, depois vai ficar preocupado com esse entendimento, né, que o anjo vai dizer para ele, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então ele usa bem tarde e manhã, e não dias e noites, né, mas tardes e manhãs, igual lá em Gênesis, né, houve tarde e manhã, hoje noite e dia, né, um dia. Então o que entendemos claramente que ele está dizendo que são dias literais, né, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E lá no verso 26 ele diz que a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. O negócio está muito longe, Daniel, está muito longe. E para você ver, né, essa profecia aqui, não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui está dizendo, são dias, né? Até a Bíblia, a linguagem de hoje, quando vai traduzir isso uma linguagem mais próxima, a primeira foi uma confusão danada, porque eles colocaram até 1.300, 1.150 dias, né? Isso é até errado, não quer dizer a metade, né, dos dias, quer dizer que é dias completos. Então, se você pegar a Bíblia, a linguagem de hoje, né, mais recente, até 2.300 dias, vai estar lá bem escrito para as pessoas entenderem. Agora veja só, se Deus não é capaz de criar em 6 dias, a Bíblia diz que lá em Tessalonicenses 4,16, portanto mesmo o Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então minha pergunta é o seguinte, o que tem esse texto a ver com o Gênesis lá da criação? Se Deus não foi capaz de criar o homem num dia, em alguns momentos ali pegou o pó da terra, formou o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente, e no mesmo dia, né, já o homem já deu nome para os bichos por aquela correria, e ele já estava só, Deus falou, não é bom que o homem esteja só, já deu um sono em Adão, já arrancou uma costela, já fez Eva, já curou, que quando ele acorda já está tudo bonitinho. E já vem a Eva, no 6º dia já faz tudo. Se Deus não é capaz de criar 2 pessoas em um dia, como é que ele vai ressuscitar milhões ou bilhões de pessoas que não existe nenhum vestígio, nenhum caquinho de rosto, não existe nada, nenhum fio de cabelo? Imagina Abel. O que tem de Abel? Dilúvio, depois de dilúvio, sobrou nada, a não ser que Deus tem a memória dele em suas mãos, certo? Deus tem toda a sua personalidade, seus pensamentos, tudo está nas suas mãos. Deus conhece. Como é que Deus vai ressuscitar todos os salvos mortos num instante, né? Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E não são... isso que vai durar quanto tempo? Vai durar uma era para ele ressuscitar toda essa gente? Ou ele tem poder para dizer: levantai-vos, 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 vós que dormis no pó da terra, né? Acordai para a vida eterna. Ele tem poder para fazer isso? Quantos milhões, ou seja, bilhões de pessoas estarão salvas? Aí a média estatística que já passou pela Terra quase 80 bilhões de pessoas.
Se supormos que, vamos pôr 10% disso, 3%, são 3 bilhões, 2 bilhões e meio. Vamos pôr 3 bilhões de pessoas serão ressuscitadas no mesmo instante, quando Deus vier em poder e glória, serão ressuscitadas. Se Deus não tem poder para criar o homem, 2 pessoas no mesmo dia, ele terá poder para tirá-las do pó da terra, a ressurreição, em segundos? Então essa é a questão, né? Se ele não tem capacidade de criar Adão e Eva instantaneamente, em minutos ali, com seu poder, sua autoridade, mas ele criou bicho demais, né? Na terça-feira ele criou a parte seca e naquele dia ainda criou todas as árvores, plantas, relva, tudo, ar frutífero, tudo foi criado no mesmo dia. É interessante que lá em Gênesis, o único dia que Deus fala que é bom, foi bom, 2 vezes é na terça-feira, porque quando ele cria a parte seca, ele diz foi bom. E quando ele cria todas as plantas, relva, frutas, foi bom. Então ele diz que foi bom 2 vezes na terça-feira. Nenhum dos demais dias ele diz que foi bom 2 vezes. Então você vê que aí na quarta-feira vai dar significado para o sol, né? Orientação tal, vai criar uma bicharada danada na água, depois na quinta já cria uma bicharada na terra, e na sexta cria mais um monte de animais e cria o ser humano também. Então, se Deus não é capaz de fazer isso em um dia, ele será capaz de ressuscitar todos os mortos que aguardam a ressurreição? Essa é a questão, né? E mais, né? 1 Coríntios 15:51 nem diz que Deus vai gastar um dia. E vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. Mas todos transformados seremos, né? Mas transformados seremos todos. No momento, numa era. Não, meu irmão. Não no momento, numa era, não. No momento, num abrir e fechar de olho. Ou seja, num piscar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nem é doente, nem é bichado não, e nós seremos transformados. Então os mortos, ao soar a trombeta de Deus, a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transformados. Olha só que poder é esse, né? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus, aleluia. Deus é capaz de transformar o ser humano em um piscar de olhos. Pronto. Todos serão ressuscitados imediatamente após a última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Não vai gastar uma era. Deus tem poder para criar, para ressuscitar, para transformar todos salvos em um instante, em um piscar de olhos. Então, queridos, eu só quero deixar para você o seguinte, que Deus é extremamente poderoso e não necessita de uma era para criar alguma coisa. Ele poderia criar tudo em um dia? Poderia, mas ele preferiu criar em 7 dias, estabelecer uma ordem para nós, deixar para nós um grande exemplo e deixar o descanso e tudo mais. O contador de estrelas, olha só o que a Bíblia diz em Isaías 40, 25 e 26. A quem, pois, compararei para que lhe seja igual? Existe alguém, diz o santo, existe alguém para que eu possa comparar? Levantai ao alto os vossos olhos, né? E vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Aí, então você diz, mas é que ele escreveu lá, é porque o pessoal para entender, mas hoje é tecnologia, nós entendemos que é diferente, não é mais dias, são eras, não sei o que lá. Aí você vai dizer o seguinte, tudo bem, naqueles dias lá, quando eles olhavam para o céu, via em torno de 3.000, 5.000 estrelas, e era só essas que Deus podia contar. Será que é isso? Será que Deus não conhece todas as estrelas do universo? Será que ele só conhece as estrelas que nós estamos vendo aqui da nossa galáxia, que nem são todas, né? Nós vimos aí de 3 a 4, 5 mil, sei lá, o máximo aí, em olho nu que você, na verdade, não consegue contar.
Você não consegue contar. Dizem que se agora tem que tirar uma foto, você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai dar 5.000. Mas você vai perder a conta, contou 100, já não sabe onde começou nem onde termina. Agora, Deus, olha, Deus, como diz o Marcos Eberle, né? Deus é extravagante e exagerado, né? Porque ele criou tanta coisa e ele diz, olha, ele faz sair o exército delas, todas bem contadas, as quais ele chama, além de criar todas elas, ainda deu nome ainda. Por ser grande, ter grande força e poder. Olha lá, o que diz lá, Salmos também. Quase que aqui Isaías está repetindo o Salmo. Conta o número das estrelas. Deus conta o número delas. Chama todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Então, grande é o Senhor nosso e muito grande, muito poderoso. É muito poderoso, além da nosso entendimento e capacidade. Então, para mim, Deus poderia ter criado isso, ó, puff, criou, off, né? Soprou, apareceu tudo. Mas não, ele criou a Terra. Se, né, a Terra foi criada há milhões de anos atrás, está tudo, não sei. Lá em Isaías, se eu não me engano, 45, diz que Deus não criou a Terra para ser um caos vazia, mas ele criou ela para ser habitada. Quando Deus criou a Terra, já tinha em mente, eu vou botar a vida lá naquele lugar, eu vou criar tudo, vou deixar a belezinha, tá certo? Mas o tempo passou até que Deus veio e resolveu. Então aqui já tinha água, tinha as coisas, né, parada no tempo, mas a hora que Deus chega, ele bota a ordem no caos e resolve tudo, que era chamado o abismo, né? Era o abismo e se tornou a terra, um lugar maravilhoso de grande vida, né? Mesmo com todo o pecado, destruição, como já aprontou, ainda tem muita exuberância, muita beleza, né? Infelizmente o homem tem destruído muita vegetação, o meio ambiente e poluído, né? É muito triste isso, mas Deus é muito poderoso, tá certo? Vamos ver quanto que ele é poderoso? O contador de estrelas, veja só, o James Webb, né? A ciência hoje, pela tecnologia, diz que pode existir 2 trilhões de galáxias. Isso é um chute, assim, né? Uma estimativa. No mínimo, 2 trilhões de galáxias. Isso é galáxia, tá? Nem estrela. A estimativa aqui, ó, é de 200 sextilhões a 2 septilhões de estrelas. Olha o que é isso aqui. Olha o tanto de estrela. É daqui para cá. Ou seja, é de 200 sextilhões a 2 septilhões de estrelas. Você tem condições de imaginar um troço desse? O que é isso aqui? É coisa absurdamente. Olha, e Deus disse, olha, eu não só sei o nome de todas elas, como eu chamo todas pelo seu nome e nenhuma delas falta. Então, por isso que a Bíblia diz que Deus é grande em poder. Ele criou não só a nossa galáxia, que no tempo, aliás, nem a nossa galáxia descobriram há 100 anos atrás que descobria que existia uma galáxia, pessoal. O pessoal olhava para o céu e achava que era só as estrelas que nós estamos vendo aqui, que não existia nada além disso. Ah, tem só 5.000 estrelas. Quando eles foram a galáxia Andrômeda, pensava que era uma nebulosinha, um montoadinho de estrelas. Quando foi descobrir, é outra galáxia o negócio. Tem quantos milhões de anos, luz daqui da Terra. Então, tem 100 anos que o homem descobriu que existe, que nós estamos dentro de uma galáxia, que existe coisas assim espantosas e a tecnologia aumentou em 100 anos absurdamente. E Deus agora, não, olha, naquele tempo Deus contava, agora Deus não conta mais, que a estrela é pra caramba, gente, a estrela é pra chuchu, é pra arrebentar, é muito trem, não dá pra isso. Olha, Deus conhece todas essas aqui e o homem nem sabe quantas tem de verdade, mas Deus sabe todas. Deus sabe até quantos cabelos nós temos no corpo, imagina estrela, irmãos. Então, achar que Deus não é capaz de criar em 7 dias para mim, quase chegar a um absurdo, entendeu? É loucura total. Olha só que Apocalipse 21:5 diz, e aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, ou seja, findou o pecado, findou a destruição, acabou, Deus já aniquilou o pecado, já destruiu Satanás, seus anjos, todos já lançou no lago do fogo, já consumiu tudo. E aí a Bíblia diz que Deus vai dizer, eis que faço novas todas as coisas. Você está dentro da Nova Jerusalém lá,
E aí você vai ficar trancado dentro da Nova Jerusalém por longas e longas eras, trancafiado dentro da Nova Jerusalém, porque Deus vai restaurar a nova terra e ele vai dizer que vai fazer tudo de novo. E se ele for fazer igual ele fez lá, supostamente em longas eras, imagine até você ter comida para comer, né, irmão? Porque aí você vai gastar 7 bilhões de anos para crescer as plantinhas, 2 milhões de anos para crescer umas árvores, né, para umas frutas. Não, Deus está dizendo, depois de tudo destruído, com o lago de fogo, queimou tudo, acabou com tudo. A Bíblia diz, eis que faço novas todas as coisas. E eu até acho que lá de cima do muro de camarote, Deus vai dizer, haja plantas, haja aves, haja animais, haja chuva, haja não sei o que, haja firmamento, haja... Deus, talvez você vai estar lá de camarote vendo Deus, porque Deus, ou seja, Deus vai botar uma cortina por cima da cidade santa e vocês não vão ver nada e agora eu vou criar tudo de novo. Ou será que nós vamos poder ver as plantas surgindo da terra e criando toda aquela, e sim, em poucos dias, né? Ou ele vai providenciar maná para nós não ficar trancado dentro da cidade santa durante 7 milhões de anos para Deus criar tudo de novo. É um absurdo, acho, pensar desse jeito. Então, por isso que eu creio que Deus criou em 7 dias, bonitinho, direitinho, como ele disse. Tá certo? Nada mais além disso. Então, o que você achou disso? Eu estou muito louco da cabeça ou você concorda comigo ou não concorda? Mas que Deus abençoe você, sua família. Um grande abraço. Deus é extremamente poderoso, ele pode ressuscitar todos em um instante, transformar todos num piscar de olhos e todos estaremos para sempre com o Senhor e ele fará novas todas as coisas. Eu e você estejamos lá com ele, tá bom? Deixe seu like, seu joinha, seus comentários aí, compartilhe. Um grande beijo no coração. Deus abençoe ricamente sua vida, mais do que a minha. Fique com Deus.